Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos. E depois de um breve intervalo aí, nós estamos de volta com a leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente. Agora nas segundas, terças e quintas, às 11h30, ok? Ontem não foi possível ainda me organizar, mas agora, segundas, terças e quintas, às 11h30 da manhã, a gente vai ter essa leitura e esse estudo, ok? Gratidão pela paciência de vocês, pela compreensão de vocês, e vamos lá já continuar o capítulo Mente Subconsciente e Relações Humanas Harmoniosas, que é o capítulo 16 desse livro. Nós estamos entrando aqui agora no ponto odeio mulheres, mas gosto de homens. Cynthia R. era secretária executiva de uma grande empresa. Veio me procurar porque sentia grande raiva de algumas colegas de escritório. Achava que elas andavam fazendo fofocas e espalhando mentiras a seu respeito. Ao ser questionada, reconheceu que tinha muitos problemas em seus relacionamentos com outras mulheres e disse: odeio mulheres, mas gosto de homens. Continuando nossa conversa, descobri que Cíntia falava de forma arrogante, insolente e áspera às funcionárias que chefiava. Havia certa vaidade na maneira como falava, e eu lhe disse que o tom de voz que usava poderia afetar desagradavelmente outras pessoas. Ela não se dava conta disso. Para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhe casos. Bom dia, Nívia, bom dia. Esse ponto aqui é muito interessante para a gente poder refletir, porque muitas vezes nós não gostamos de ser chamados à atenção em relação à nossa responsabilidade daquilo que está acontecendo conosco. Então, aqui, ela fala que as colegas estavam prejudicando ela, que as colegas queriam lhe afetar, que as colegas estavam fazendo fofoca. Mas quando é apontado para ela, olha só, presta atenção no que você faz, presta atenção na forma como você lida com as suas colegas, presta atenção na sua forma de falar. Ela falou assim, olha, para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhe casos. Então, quantas vezes, gente, a gente tem que prestar atenção? Quantas vezes a gente acha que é o outro que está nos fazendo mal, mas a gente não percebe a forma como nós estamos lidando com o outro, respeitando, né, tratando bem. Se todos em seu escritório ou fábrica o incomodam, não será possível que esse aborrecimento e clima hostil possam ser causados por algum padrão subconsciente ou projeção mental de sua parte? Todos nós sabemos que cães reagem ferozmente se os odiamos ou tememos. Animais captam nossas vibrações subconscientes e reagem a isso. Será tão absurdo assim dizer que seres humanos são tão sensíveis nesse particular como cães, gatos e outros animais? A essa mulher que odiava mulheres, sugeri um tipo de oração. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais e a afirmar as verdades da vida, o ódio às mulheres desapareceria inteiramente, bem como aquele jeito de falar e maneirismo que revelava aos outros que os odiava. Ela ficou espantada em saber que as emoções aparecem na fala, nos atos, textos e em todos os aspectos de nossa vida. Como resultado de nossa conversa, Cíntia parou de comportar-se de sua maneira típica, ressentida e irritada. Criou uma oração que recitava de modo regular, sistemático e consciente no escritório. A prece que usou com tanto sucesso foi a seguinte: penso, falo e ajo carinhosa, tranquila e pacificamente. Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito.
Baseie meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma: eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. Então, aqui no caso, a gente pode usar esse tipo de afirmação, esse tipo de oração que ele chama, para outras questões também, para as questões de relacionamento conflituosos, talvez às vezes com características nossas que nós precisamos trabalhar, às vezes uma irritabilidade muito grande, falta de paciência. Então a gente pode sempre falar assim, quando eu sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma. Eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. A prática da prece transformou-lhe a vida. Descobriu que a atmosfera de crítica e aborrecimento no escritório desapareceu gradualmente. As colegas tornaram-se amigas e companheiras na jornada da vida. Descobriu a verdade que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só nós mesmos. Né? Então, a transformação do mundo passa pela minha primeiro. Eu não consigo fazer nenhuma transformação interna enquanto eu não faço a minha transformação, nenhuma transformação externa no mundo que está aí fora, enquanto eu não faço essa transformação interna primeiro. O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia, um vendedor, Jim S., veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava, trabalhando como gerente, com o gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia havia 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que as de outros colegas seus que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era que o gerente de vendas não suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegara a tratá-lo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia, em grande parte. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa lhe cabia em grande parte. Era da responsabilidade dele, em grande parte. A ideia que fazia de seu superior e a maneira como julgava justificavam-lhe a reação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. O critério e conceito que Jim fazia do gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. Isso também é outra coisa que eu penso que também a gente faz. Manter um diálogo mental. A gente usa a nossa imaginação. Eu ia falar contra nós, mas a gente usa a nossa imaginação fortalecendo uma ideia que é uma ideia que no final não nos serve. Então, se eu faço um julgamento a respeito do meu chefe, que ele é mesquinho, que ele é preconceituoso, que ele é briguento, que ele não gosta de mim, por algum motivo, e aí eu ainda fico usando da minha imaginação para poder fortalecer essa relação, esse pensamento, imaginando conversas, imaginando recriminações, imaginando vinganças, que às vezes a gente ainda fica pensando, porque se acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí eu vou ser vingada, e nananã. Então, tudo isso a gente ainda vai alimentando e fortalecendo na nossa mente consciente. Isso é algo que a gente precisa cuidar.
Então, o que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Olha só. Então, a gente está lá no pensamento de vingança, no pensamento de que essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, ela discrimina, e aí essa pessoa nos retribui com os nossos pensamentos a respeito dela. Nos retribui a partir dos pensamentos que nós temos a respeito dela. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Deixem um like de vocês. Deixem os comentários aí também a respeito desse vídeo que nós estamos voltando aí com a nossa leitura do capítulo 16. Para quem tem essa versão do livro, tá? Quem tem essa edição, nós estamos na página 241. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Ao fim de nossa conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo. A intensidade e a força de seus pensamentos e emoções, a coordenação mental e aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Bom dia, Alessandra. Bom dia, querida. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência da seguinte maneira: em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade ao meu chefe. Sinceramente, desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo o que faz. Lenta, tranquila e sinceramente, repita a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nele plantamos brota como sementes, que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo excelente trabalho, elogiava-lhe a seriedade e o entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jim vivenciou a realidade de tudo isso, sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou por um verdadeiro filme mental, dramatizando-o da melhor maneira que pôde. Noite após noite, representava o filme, sabendo que a mente subconsciente era o meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou-o a São Francisco, deu-lhe parabéns e promoveu-o a gerente da divisão de vendas, com aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e a estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim providenciou para que ele reagisse na mesma proporção. Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, seu objetivo na vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos ocultos, servir à humanidade e revelar mais e mais a sabedoria, verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. Então, isso aqui eu vou até ler de novo. Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, seu objetivo na vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos ocultos, servir à humanidade e revelar mais e mais a sabedoria, verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. O amor é a solução para se relacionar bem com as pessoas. Amor é compreensão, boa vontade e um respeito pela divindade do próximo.
Então, fica aí uma sugestão, mais uma de oração. Bom dia, Alice, também amo o estudo do livro, muito feliz de estar de volta. Então, lembrando quem entrou depois, que agora nossos estudos são às 11h30, segundas, terças e quintas, ok? Tornando-se emocionalmente maduro. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por 4 estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito. Resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Em seguida, decidimos agir, talvez com palavras ou indo às vias de fato. Como você vê, o pensamento, a emoção e a reação e a ação, todos ocorrem em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível da crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Identifique-se com o seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. Ok? Então é isso. As coisas só vão nos afetar. Aqui ele fala que é uma escolha de pensamento, mas no caso do Ho'oponopono, a gente acredita que além da nossa escolha de pensamento, é porque alguém fala algo que tem a ver com algum registro energético nosso. Bom dia, Roselaine, seja bem-vinda, querida. Então, o que a gente pode pensar? Que as pessoas se relacionam conosco, elas aparecem nas nossas vidas, elas estão nas nossas vidas, porque nós estamos numa sintonia que entra na mesma vibração dessas pessoas. Então, elas não estão na nossa vida à toa, por coincidência. Ah, que coisa legal. Não, elas estão na nossa vida realmente porque há uma vibração nossa de pensamentos, de emoções, de palavras, de atitudes que entram numa sintonia que está na mesma sintonia dessas pessoas. Isso significa, ou seja, que nós compartilhamos memórias. Temos registros energéticos que são fortes em nós, que essas pessoas também possuem. Quando elas vêm e nos fazem mal, olha só, não vou falar que é uma coisa fácil, é só para a gente poder compreender o processo. O que elas estão nos dizendo são manifestações desses registros energéticos através da impressão que elas têm de nós. Elas estão nos percebendo de uma determinada forma, a partir dessa nossa vibração e dessas memórias compartilhadas, que na hora que elas dizem para nós alguma coisa, isso se manifesta para nós não apenas através do pensamento, porque às vezes a gente se sente muito ofendido. Não dá nem tempo da gente pensar direito assim, poxa vida, essa pessoa falou isso de mim, que coisa absurda, essa pessoa é assim, ela é assada, por que ela pensaria algo a meu respeito dessa forma? A gente nem sempre leva essa sensação do que a pessoa está dizendo para o nível dos pensamentos. Quando a gente vê, a gente já está na emoção. Emoção é mente subconsciente, é criança interior, são memórias, são os registros energéticos que estão ali, que fazem com que a gente se sinta dessa forma e acabe depois trazendo a questão dos pensamentos. Então, a gente começa a pensar, por que essa pessoa falou isso de mim? Será que eu sou assim mesmo? E se a gente não cuidar desse processo, a gente pode cair em situações, podemos reagir, né? Igual as pessoas que partem para a briga, para agressão física. Às vezes as pessoas partem para a depressão, ou elas se autodefinem como pessoas
que não são merecedoras, que são perdedoras, que são não elas não são merecedoras, e tem uma outra palavra que agora eu esqueci, mas porque elas ficam alimentando isso que é falado com elas. Isso é reforçado através dos pensamentos. Nesse momento é possível a gente parar. Só que é importante a gente colocar algo no lugar desses pensamentos. É importante que a gente tenha uma força de conexão com quem nós somos realmente para poder modificar esses pensamentos que a gente começa a ter a partir do que o outro nos disse. Caso contrário, a gente entra realmente num buraco que fica difícil depois para sair. A gente não acredita mais que nós não sejamos aquilo que os outros dizem para nós que nós somos. Então, olha, não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. É exercício todos os dias. O sentido do amor em relações humanas harmoniosas. Freud, fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que, a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos deles de volta. Se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam sentir-se importantes. Compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser, uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, deliberada e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Então, compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor e, tal como você, ela sente a dignidade, uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as pessoas. Ela sente essa energia do poder dela. Por isso, se a gente reforça essa luz que essa pessoa carrega, ela retribui com amor e boa vontade. Ela odiava a plateia. Marie C. sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade. Teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do país que ela não conhecia. Na primeira vez em que se apresentou com a companhia, foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante e atrasado. Odiou esse povo. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-a para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York sobre o tópico Como se dar bem consigo mesmo. A palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa e que, como notava na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesma. Não, desculpa, como novata na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesma. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitava a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Marie resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as apresentações, enviava vibrações de amor à plateia. Hoje, ocupa um lugar importante no teatro. Transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la, e eles retribuem na mesma moeda. Agora vamos lá.
lidando com pessoas difíceis. Não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas nesse mundo sejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas. Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de casos, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas. Psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas. O que fazer quando temos de lidar com essas pessoas? A tentação é devolver-lhes, sob a forma de antipatia, a energia negativa que nos enviam. Mas para fazer isso, temos, inicialmente, de lhes absorver mentalmente a energia negativa, com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Esforce-se, em vez disso, para retribuir o mal com o bem. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis delas. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão põe em movimento o processo de mudá-las. Vamos lá. Eu acredito que é muito difícil a gente mudar as pessoas naquilo que elas são. Acho que tem que ter um desejo delas em relação a essa mudança. Caso contrário, a gente está até interferindo nesse livre-arbítrio de cada pessoa, de estar, inclusive, plantando o que ela quer plantar e colhendo o que ela deseja colher, né? O que ela está plantando. Mas, quando a gente envia boas vibrações, talvez essa pessoa não se modifique inteiramente, mas ela se modifica conosco. Esse é um ponto que eu já falei com vocês a respeito da questão das vibrações. Se eu estou num nível vibracional tal que eu atraio uma pessoa que é psicologicamente doente, né? Vamos falar assim, que é o que ele fala aqui, psicologicamente doente pelo fato das suas mentes estarem tortas, né? Que são hostis, briguentas, cínicas e amarguradas, alguma coisa nessa energia, das nossas energias, se conectaram. Nós mudamos a nossa vibração e podemos enviar boas vibrações para essa pessoa, para que ela ou se afaste completamente de nós, porque ela não dá conta mais dessa nossa nova vibração, nessa nova energia nossa, que inclusive inclui, né? Está incluído aí a nossa vibração positiva para essa pessoa, ou ela realmente precisa se modificar para se alinhar de novo com a nossa vibração e estar conosco novamente. É o que eu sempre falo a respeito de relacionamentos. Relacionamento que não está dando certo. Quando a gente fala assim, o Ho'oponopono pode me ajudar a melhorar o meu relacionamento, eu não sei se vai melhorar, mas com certeza vai modificar. Porque a nossa mudança acaba gerando uma mudança na outra pessoa também. Seja uma mudança de sair da nossa vida, seja uma mudança de mudar mesmo a vibração, os pensamentos, a forma como a pessoa age conosco, a forma como ela nos trata, porque ela já percebe que não tem outro jeito, então ela modifica, mas porque nós, primeiramente, fizemos essa alteração nossa. E porque ela não teve outra opção para ficar conosco, ok? Para a gente poder fechar a nossa leitura de hoje, vamos ler Sofrimento Adora Companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Isso aí eu passo muito, tá, gente? Muita gente me critica, muita gente me condena, por exemplo, pelo fato de eu não entrar em brigas políticas. Tem uma pessoa na minha família que fala comigo que política é vida e que eu tenho que me envolver com as questões políticas. Então, quando eu falo com ela que me envolver com questões políticas vai afetar o meu estado de espírito e que, para mim, estar tranquila, feliz, alegre, num processo de vibração interior, de vibração externa, de desejar a quem quer que esteja na liderança, porque é a mesma coisa aqui, olha, em relação ao chefe, em relação às pessoas que estão à nossa volta. Eu quero mudar a minha vibração para emitir uma vibração melhor e que as pessoas que estão ao meu redor, inclusive quem está governando a minha cidade, meu estado, meu país, quem está governando aí grandes instituições que tomam decisões por nós,
possam sentir essa vibração. Imagina se todos nós estivéssemos numa vibração de amor, levando essa vibração para essas pessoas, como que isso também poderia auxiliá-las a modificar essa vibração delas, para que elas pudessem fazer escolhas melhores para a nossa sociedade. Então, aí a pessoa fica assim, não, mas você tem que envolver. Eu falo, não vou, a minha escolha é essa. E aí aqui, olha, a pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. E as pessoas não gostam, né? Muita gente não gosta mesmo. Quer que a gente fique com raiva, quer que a gente fique indignado, quer que a gente saiba das coisas, quer que a gente tenha uma emoção, um sentimento como elas têm. E aí ele põe assim, ó, em geral critica, condena e calunia até pessoas que a trataram com bondade e atenção. E adota a seguinte atitude: por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quer arrastá-las para o seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade. Sofrimento adora companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo e neutro. Um cavalheiro chamado Bruce T., que assistiu a palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários, interessada no embelezamento da comunidade onde residiam. A maioria dos voluntários estava realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais e tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuraram-no e sugeriram uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria as atitudes deformadas do tal homem. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando-se em um membro agradável, prestimoso do grupo. Antes de cada reunião, retirava-se para um canto tranquilo e repetia para si mesmo: eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Então, olha lá, gente, vamos lá. Bom dia, Ana Flávia, seja bem-vinda. Eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos do nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade, dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimentos. A inteligência criadora lidera-nos, governa-nos e guia-nos em tudo o que fazemos. Algumas semanas depois, o criador de tanto caso propôs uma nova iniciativa e apresentou-a de forma tão agradável e com tal espírito de cooperação que obteve o apoio de todos os membros do grupo, incluindo aqueles que haviam sugerido expulsá-lo. Então, é a força da oração, a força dessa confiança, dessa inteligência divina que está presente em tudo e que pode atuar através de nós, na nossa vibração, na nossa energia, modificando a nossa vibração, fazendo com que as pessoas ao nosso redor ou saiam da nossa vida, porque elas realmente não dão conta ainda de fazer esse processo de mudança de vibração, ou elas mudam de vibração e acabam trazendo esses tipos de resultado, como essa dessa pessoa que acabou trazendo colaborações para o grupo. Ok? Tá claro isso, gente? Tá tranquilo? Nós vamos terminar o capítulo 16 no nosso próximo encontro, na quinta-feira. Acredito que a gente já encerra e vamos começar aí um novo capítulo na nossa leitura do livro Poder do Subconsciente, que já está quase terminando, e agora a gente vai emplacar aí para a gente poder terminar esse livro, e antes do ano terminar, a gente vai começar um livro novo que a gente vai escolher aí. Eu vou dar algumas opções para vocês escolherem sempre lá no Instagram, tá? E agora no Instagram novo que eu vou deixar aqui para vocês.
O Ho'oponopono.anjos, tá? Se identificou, Ana Beatriz? Pois é. Então é isso. E não é só uma pessoa, não, são várias pessoas. Outro dia uma pessoa falou assim, mas você não acha que você tem que saber para poder ter uma opinião a respeito? Eu falei, não acho que eu preciso. Faz a menor diferença na minha vida. Estou muito melhor cuidando do que eu estou sentindo, da minha vibração, inclusive para que eu possa lidar com os problemas que se apresentam na minha vida, porque eu continuo tendo problemas, continuo tendo desafios, então por que não? Nesses desafios eu conseguir ter equilíbrio nas minhas relações, nas minhas reações, né? Quando eu enfrento algum desafio, porque eu estou lá equilibrada, ao invés de ficar enlouquecida. Porque, gente, não adianta. Se eu já fico voltar, se nós, né? Se cada pessoa fica voltada para uma vibração de briga, de conflito, de estresse, que é o que ele colocou aqui. A pessoa está sempre em conflito, está sempre estressada. Qualquer coisinha que aparece na vida dela, ela explode. Qualquer coisinha, ela ataca. Qualquer coisinha, ela tem uma super reação. Hoje, a minha reação é, eu vou embora. Se a pessoa tem uma super reação comigo por causa de uma coisinha, não tem diálogo, eu já sei que não tem como dialogar. Já sei que tem uma criança que está aí completamente, né, afetada, inclusive, pelos pensamentos que a pessoa está tendo constantemente na vida dela. O tempo todo ela está brigando. Então, na hora que a gente tem qualquer tipo de conflito e a pessoa vem para a briga, na hora, o meu exercício tem sido me afastar. Por quê? Porque eu sei que não adianta bater boca. Isso é uma coisa que aí eu já falei com vocês, quem faz cursos comigo já sabe que quando a gente bate boca com uma pessoa que está alterada, a gente já não está mais falando com um adulto, a gente está falando com a criança interior dela, que são as emoções. E segundo, porque eu quero preservar a minha paz e a minha tranquilidade. Simples assim. A gente pode não conseguir grandes transformações, mas nessa minha transformação, isso faz toda a diferença para mim, faz diferença para os meus filhos, faz diferença para o meu ambiente familiar. E é isso. Pois é, então, aí, Ana Flávia, cabe a nós a gente manter sempre. Ana Flávia está falando, meu marido é assim, briga por tudo. Pois é, o pai dos meus filhos também é assim, briga por qualquer coisa. E aí o que a gente tem que fazer é isso aqui, ficar orando mesmo nessa confiança da tranquilidade, confiança de que está tudo bem, confiança no nosso equilíbrio, para que a gente possa manter esse equilíbrio, e aí a pessoa, na vibração dela, tem opção. Ou ela muda a vibração dela e nos acompanha, ou ela realmente sai aí dessa nossa vida, porque como que a gente faz para poder estar o tempo inteiro vivendo em guerra? Nós não estamos mais em guerra. Muitos de nós somos descendentes de pessoas que fugiram da guerra, né? Que vivenciaram guerras. Então, nós, no Brasil, a gente tem essa questão, nós não vivenciamos guerras mais, né? Aqui não existem guerras, mas muitos de nós somos herdeiros de pessoas que saíram de guerra, que fugiram, que buscaram melhores condições de vida numa terra nova, uma vez que os seus lugares de origem estavam em conflito. E parece que essa é uma memória que a gente ainda fica trazendo para a nossa vida, né? Essa coisa do conflito, da briga, da guerra. E a gente precisa limpar essa energia para que também nós, como seres infinitos, né? Seres imortais, possamos levar essa energia da paz para nós, para onde quer que a gente vá, depois que a gente sair desse plano aqui, inclusive para essa nossa própria vida agora mesmo, para o nosso presente, e para que as gerações futuras também não carreguem essa necessidade de guerrear para frente, né? Não levem isso com elas e a gente fique perpetuando essa energia. Então, os avós do meu marido fugiram da Rússia na guerra, tá vendo? Então é isso aí. Memórias que a gente vai trazendo e que a gente entra em conflito sem nem saber por quê, que parece que a gente está sempre guerreando, mesmo não estando numa guerra. Às vezes as coisas são muito simples, gente. Às vezes a pessoa é de uma linha política e a pessoa é de outra. Outro dia, a minha mãe estava comentando no grupo lá de onde ela mora.
a briga que foi por causa de opinião política, mas assim, briga, guerra. E aí eu fico pensando, gente, onde que está o bem-estar, a paz de espírito, a tranquilidade? O que é mais importante para essas pessoas que se guerreiam ali, ficam guerreando? Por que essa memória está presente ali? Vamos limpar essa energia, vamos cuidar da gente, vamos purificar essas memórias para que a gente possa encontrar essa paz e tranquilidade, para que a gente possa focar no que realmente importa. O que realmente importa? O que importa é essa minha entrega nesse planeta, naquilo que eu vim fazer, nesse presente que eu trago, que eu sou o canal da inteligência divina, que somente eu posso entregar. E para isso eu preciso ter paz de espírito, tranquilidade e foco naquilo que realmente importa para mim. É fácil? Eu não acho que seja fácil. Pela minha experiência, eu não sinto que é fácil. É impossível? Eu sinto que não é impossível também, não. Eu sinto que é muito possível. Ainda mais, por exemplo, no meu caso, eu já fui muito mais irritadiça, já fui muito mais de briga, de entrar em conflito, de entrar para a guerra. Já fui muito mais dessa. É a minha opinião que tem que valer, então eu vou tentar convencer minha opinião, as pessoas da minha opinião de qualquer forma. E isso foi mudando, eu fui percebendo outras coisas, percebendo o que era mais importante. É uma caminhada, uma jornada. E o convite que esse livro faz é que todos nós entremos nessa caminhada, ok? Queridas, queridos, falei muito, muita gratidão pela presença de vocês. Voltamos na quinta-feira, às 11h30, aqui no YouTube, com mais uma leitura. Até lá, Mahalo de coração e um dia de muita luz e bênçãos. E quem ainda não fez a sua inscrição para o curso do Oráculo, já está acontecendo. Ontem nós tivemos a primeira aula, ela fica disponível até hoje. Depois, quando terminar a aula de hoje, ela sai do ar. E aí a aula de hoje fica disponível até amanhã. Amanhã nós temos encontros às 20 horas também, pelo Instagram, ho'oponopono.anjos, às 15 horas na quinta-feira e às 20 horas na sexta-feira, para dar continuidade a esse curso, tá bom? Muita gratidão e até o nosso próximo encontro. Eu era muito agitada e o Ho'oponopono me ajudou muito. Que bom! Ana Beatriz, Ana Flávia, gratidão. Ana Beatriz, gratidão. Alessandra, gratidão. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Aloha! Tchau, tchau.